Pessoal, tudo bem? Então hoje eu resolvi fazer um resumo das últimas aulas que a gente viu através da correção daqueles exercícios que eu tinha enviado para vocês no Google Formulário, tá? Então, para dar uma fechada aqui nesse nosso assunto, né, sobre planetas, e também para que, se ainda vocês tenham mais alguma dúvida, eu tente sanar as dúvidas aqui. E caso vocês ainda fiquem com dúvidas, por favor, peço que entrem em contato, tá? Estou sempre aguardando o retorno de vocês. E então vamos lá. Então a primeira questão abordava sobre os tipos de planeta do nosso sistema solar. Então nós tínhamos visto que os planetas podem ser divididos em dois grupos quanto à constituição predominante, ou seja, de que material ele é feito, né, principalmente. Então nós vimos que os 4 primeiros planetas, os mais próximos do Sol, são chamados de planetas sólidos, rochosos ou telúricos, pois são formados basicamente por rochas e têm uma alta densidade, tá? Então são planetas densos, pesados, tá? Inclusive esse nome telúrico vem da referência de Terra, tá? E aí os outros planetas, os outros 4, são chamados de planetas gasosos, pois são constituídos basicamente de gases, principalmente o hidrogênio e o hélio. Tá? Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Então, por isso que eles têm esse tamanho muito grande, né? Porém, eles têm uma densidade baixa, ok? A próxima questão abordava então sobre Mercúrio. Então, até algo assim que a gente acredita, né? Que Mercúrio, por ser o primeiro planeta, seria o planeta mais quente, por estar mais próximo do Sol. Só que o que acontece? Mercúrio ele tem uma atmosfera rica em hélio, né? Então esse composto ele não consegue manter a temperatura. Então o que acontece? Durante o dia, né, a face que está virada para o Sol, ela se aquece muito. Porém, quando essa mesma face vira contra o Sol, ela acaba se resfriando rapidamente. Então esse planeta ele é marcado por altas temperaturas e baixíssimas temperaturas. Já Vênus leva então o título de planeta mais quente, porque ele tem uma atmosfera com uma concentração de dióxido de carbono muito grande. E esse composto ele é muito eficiente na retenção de calor. Então gera um super efeito estufa, que é o que acontece aqui no nosso planeta hoje em dia também. Então, devido às emissões desse dióxido de carbono, nós estamos vivenciando o aumento das temperaturas, né? As mudanças climáticas. Então, também a Terra, se ela não possuísse atmosfera como ela possui, também nós teríamos esse efeito, né? Então, durante o dia, nós iríamos aquecer demais e durante a noite nós iríamos resfriar. Depois nós vimos aqui 4 itens na outra questão. Então, uma trazia sobre a questão de todos os planetas do sistema solar podem ser vistos a olho nu. Não, né? Então, a gente até tinha visto no livro aquele texto sobre Galileu, né? Que ele desenvolveu a luneta. E se vocês recordarem, dentre os planetas que eles conheciam, havia 2 que não era do conhecimento deles, que era Urano e Netuno. Então, esses 2 planetas não são possíveis de ser vistos a olho nu e só foram descobertos depois do desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados, né, para visualização do espaço, tá? Em segundo, planetas rochosos têm mais matéria gasosa? Então, como a gente acabou de ver, não, né? Planetas rochosos são constituídos de rocha, né? De solo. Então, eles vão ter pouca matéria gasosa e bastante matéria rochosa, tá? A vida fora da Terra
Então, tudo que a gente leu na sala, nos vídeos que a gente assistiu, até o que vocês pesquisarem aqui, leram aqui um pouco, a gente sabe que ainda não tem nenhuma evidência concreta de que haja vida fora da Terra, né? Principalmente o tipo de vida que a gente conhece, tá? Então, só se uma hora mudar esse conceito de vida, né? E de repente possa se aceitar isso, mas por enquanto não temos ainda nenhuma evidência sobre isso. E por último, se tudo que brilha no céu são estrelas. Então não, né? Até os planetas acabam sendo confundidos às vezes com estrelas, porque o que acontece é a gente vê algumas oscilações dessa luz. Então, mesmo no caso dos planetas que estão refletindo a luz do Sol, quando a gente observa aqui da Terra, a gente pode ter algum tipo de interferência na visualização dessa luz e acaba parecendo que eles estão emitindo luz como as estrelas, né? Dando aquela impressão que estão piscando, tá? Mas não é tudo que brilha no céu não são estrelas, ok? A outra questão, ela é bem interessante até para a gente argumentar, que falava então o que é necessário para se ter vida fora da Terra. Então, até olhando as respostas de vocês, esperava que vocês falassem mais coisas assim, mas nós podemos começar pelo seguinte. Primeiramente, podemos pensar sobre o ar, né? Então, a gente viu ali na constituição dos planetas que as atmosferas são bem diferentes e nenhum deles tem uma atmosfera como a nossa, né? E nem tão pouco parecida, né? Então, tem alguns planetas que têm concentração de oxigênio até maior do que a nossa, porém não parecida com a nossa, né? Então, também não adianta ter oxigênio em grandes quantidades. Temos que ter oxigênio numa concentração parecida com a que a gente já está adaptado, né? Porque o que acontece, por exemplo, mesmo aqui no nosso planeta, quando a gente se expõe a altas altitudes, né? O que acontece? Temos menos concentração de oxigênio. Isso já acaba afetando a nossa vida em curto prazo, né? Com efeitos já visíveis e a longo prazo também, tá? Então, essa concentração precisa ser ideal. Outro fator seria a constituição da atmosfera, que também é crucial, tanto na manutenção da temperatura, tá? Como na nossa camada de ozônio, que absorve os raios solares, né? Os raios ultravioletas. Então, o que acontece? A gente viu ali que tem vários planetas que essa atmosfera não mantém uma temperatura média. Então, nós iríamos viver em temperaturas extremas, de calor e de frio, né? Então, a gente já sabe que a maioria dos organismos que existem aqui na Terra não iriam se adaptar, inclusive a gente, né? E o outro, então, é essa presença dessa nossa camada de ozônio, né? Nossa querida camada de ozônio. Então, se a gente estivesse em outros planetas, a gente ia ter que ter algum tipo de proteção em cima da nossa pele por causa da radiação ultravioleta, né? A gente sabe todos os males que isso causa, né? Como câncer, envelhecimento e tudo mais, né? E outro fator também que eu penso é sobre os recursos vitais. Então, a água, que a gente já sabe que é crucial, né? Tem alguns planetas que já têm alguns indícios de presença de água, né? Mas também tem que ver de que forma, né? Que essa água está. E também sobre a produção de alimentos. Vocês já pensaram nisso? Então, a gente teria que como é que a gente iria produzir alimento em outro planeta, né? Questão de solo, questão de horas solares. Então, as plantas, tudo que a gente conhece aqui na nossa Terra, está adaptado a esse ambiente. Elas iriam se adaptar a outro ambiente? Nós teríamos que fazer espécies específicas para sobreviver nesses planetas, né? Então, acho isso bem pouco inviável, né? Então, esses são alguns pontos que a gente poderia abordar e pensar
dentro de tantos outros, né? É um assunto bem amplo e conforme também vai avançando o conhecimento, vão surgindo novos questionamentos. Tá? A quinta pergunta, que era por que pesquisar o espaço, também é muito, muito interessante. Então, até é um tema de algumas reportagens, né, de vez em quando, porque é bastante questionado por causa dos custos, né? Então, a gente sabe que custa aí milhões e milhões que são investidos nesse tipo de pesquisa, né? Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente ouve esse tipo de pergunta, a gente vai pensar diretamente num planeta que a gente poderia morar caso algum dia alguma catástrofe ocorra na Terra. Até eu li ali várias pessoas, né, vários alunos aí responderam isso, né? Então, um lugar, uma nova Terra, um novo lugar para a gente viver, porque o ser humano está destruindo e tudo mais. Até os filmes abordam muito isso, né? Sobre ir morar no espaço, como isso poderia acontecer e tal. Mas como a gente viu nas características ali gerais dos planetas, isso seria praticamente impossível, né? Então, hoje, com o que a gente tem de conhecimento e tecnologia, a gente ir morar em outro planeta seria algo muito inviável, até porque teria um custo muito alto e pouquíssimas pessoas teriam condições de viabilizar, né? Então, uma das razões seria, então, a exploração de recursos. No meu ver, a gente viu que tem planetas que têm vários minérios, né? Parecidos com o da Terra, né? Então, talvez, como nós estamos explorando recursos naturais aqui, uma hora eles possam vir a acabar. Então, talvez seria algo que seria interessante, né, para o homem explorar esses planetas quanto a esses minérios, né? Mas ainda assim, e o custo disso, né? Fazer uma viagem no espaço para buscar um material, né? Então, ainda é muito inviável também, tá? Então, o que na verdade justifica essas pesquisas? Então, porque hoje ainda o governo e sociedades privadas investem tanto nesse tipo de pesquisa e conseguem destinar verba para isso e ter o apoio, né, de várias pessoas. Então, na verdade, o estudo do espaço e o conhecimento dos planetas geram muitas tecnologias que nós utilizamos aqui na Terra no nosso dia a dia. Tá? Um exemplo, então, é a ativação dos satélites, que possuem uma infinidade de funções. Então, a partir do desenvolvimento das pesquisas no espaço, começaram a ser lançados satélites. Então, essas imagens e tudo que a gente tem, que são mais voltados aos elementos do espaço, mas eles também geram dados que são utilizados por nós aqui. Então, desde os nossos GPS, os GPS que a gente usa ali no nosso celular, quem fornece esses dados são esses satélites. O sinal da nossa televisão, a internet, tá? O telefone e muitas outras coisas que a gente usa. O Google Maps, né? Então, essas imagens bonitas que a gente tem lá, que a gente consegue acessar, tudo é proveniente desses satélites. Outro ponto é também o uso disso, né, desses satélites para os estudos climáticos. Então, essas imagens detalhadas, feitas com grande resolução pelos satélites, são usadas por vários pesquisadores, vários cientistas, para ver as alterações que ocorrem no meio ambiente e os impactos causados pelas mudanças climáticas, tá? Como as alterações nas vegetações, as modificações dos desertos, as calotas polares que estão derretendo, né? Então tem muita coisa na parte ambiental que consegue receber o auxílio dessas tecnologias. E também um outro ramo bem interessante é a medicina. Então a medicina se beneficiou com o desenvolvimento do processamento digital de imagens. Então essa tecnologia dessas câmeras foi revertida também para a medicina. Tá?
outra descoberta do espaço que foi utilizada para a medicina foi uma pesquisa que eles descobriram cristais de proteína no espaço, né? E aí, a partir disso, eles conseguiram desenvolver um remédio contra o câncer e também a utilização dessa proteína em produtos cosméticos, né? Então, são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia que vieram de pesquisas realizadas para o estudo do espaço. Legal, né? Tem bastante descoberta. Se vocês puderem uma hora, dar uma lida sobre isso. Tem bastante tecnologias que são utilizadas no nosso dia a dia. Ok? A outra questão abordava então ali sobre o formato das galáxias. Então, eu quis que vocês lembrassem um pouco daquela atividade que a gente fez em sala, né, em grupo, aquele texto que mostrava então que nós temos 3 formatos aí de galáxias, né, que elas são classificadas quanto ao seu formato. Então, elas podem ser espirais, elípticas e irregulares. E aí, então, nós vimos que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, onde o sistema solar está inserido, é uma galáxia espiral. Então, ela tem um centro, né, e que de atração. E aí, lembra que tinha braços? Então, nós também estamos localizados com o sistema solar, com o nosso sistema solar, né? E um desses braços mais externos da Via Láctea, tá? Aí tínhamos também essa questão da imagem, né? Que também é outra coisa que a gente cresce e ouvindo, então, que olhar para o céu e vemos uma estrela cadente, então a gente teve a possibilidade de ver que a estrela cadente, na verdade, é um meteoro, né? Então, quando ela está acima da nossa atmosfera, ela é chamada de meteoroide, e aí, quando ela entra na nossa atmosfera, ela é chamada de meteorito, e aí, em contato com o ar, né, ele se torna incandescente, né, devido à velocidade, o atrito com o ar, e aí ele dá essa sensação, essa imagem de luz, né, porque daí ele entra em combustão pelo atrito ali com o ar, ok? Então, as belas chuvas de meteoros, né? Vamos ter um meteoro aí nos próximos dias, se aproximando da Terra, né? Vamos ver se vai dar para observar alguma coisa. E por fim, nós vimos que temos 2 planetas bem excêntricos, né? Então, eles giram em sentido oposto dos demais. Então, o seu movimento de rotação é feito em sentido contrário da Terra. Então, se a gente fosse ver um nascer do Sol em Vênus e Urano, nós veríamos o Sol nascer a oeste e o pôr do Sol seria a leste, né? Contrário do nosso, que o nosso Sol nasce a leste e se põe a oeste. Tá? Então, Vênus e Urano, eles giram em sentido contrário ao da Terra. Tá? É isso, pessoal. Então, finalizamos aí esse assunto. Espero que tenha esclarecido mais alguma dúvida para vocês. E a gente se vê na próxima aula.